o SDT. Aqui nós estamos no tempo gráfico diário, tá, pessoal? Vamos aqui que a EMA de 200 períodos, ela atua como suporte. Porém, aqui nós temos um topo, tá? Fica bem melhor analisar o que eu quero mostrar para vocês no tempo gráfico semanal. Claro que o rompimento irá acontecer no diário, sim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a formação das ondas de Elliott, né? Possíveis formações no macro e no movimento micro, tá? Então eu estou migrando aqui para o tempo gráfico semanal, né? E para vocês aqui qual a minha visão em relação ao gráfico. As médias aqui nós observamos que o gráfico ele está acima das médias, né? 200, 50, 21 e 9. Então, qual seria a nossa linha de raciocínio aqui? Eu irei tirar aqui, né? Desativar as médias para melhor, ou seja, diminuir a poluição visual. Então, observem o seguinte: na maioria das vezes, quando as pessoas analisam esse gráfico, as pessoas só pensam no gráfico ir para cima. Mas aqui nós temos uma visão, né? Várias visões, e depende muito da interpretação e da leitura gráfica do operador. Aqui, ó, nós temos o topo, rompimento nesse ponto, tá? Isso aqui é uma linha de tendência de baixo, por isso ela na cor vermelha. Aqui o preço ele muda de direção, certo? E nós conseguimos formarmos aqui no gráfico um triângulo, tá, pessoal? Suporte, linha de tendência de baixa, na cor vermelha, triângulo formado. Eu sempre digo para vocês que o movimento que rompe esse triângulo é um possível movimento 1. Dentro dessas ondas macro, nós temos ondas micro, né, para que vocês entendam a linha de raciocínio. Então aqui nós temos a seguinte formação. No movimento 1, possível movimento 2, 3, 4 e 5. Dentro de uma onda 1, dentro dessa onda 1, nós temos os movimentos micros, que seriam aqui, ó, movimento 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então é preciso levarmos em consideração esse tipo de formação. Movimento macro, poderia acontecer um movimento 1, 2, 3, 4, 5. E movimento micro, poderia acontecer um movimento, como já aconteceu, 1, 2, 3, 4, 5. E na sequência seria um ponto, um movimento de correção, que seria movimento B e movimento C. Movimento micro, tá? Porque esse movimento aqui para o semanal, eu ainda acredito que é um movimento baixo, poderia ser um movimento maior. Então vamos lá, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos aqui um nível de resistência, tá? Foi criado aqui pelo Kendo. Nós podemos levarmos em consideração a sombra também, tá? Que subiu aos 31.400, 31.500. Mas vamos aqui. O que é que mostra para nós essa formação que formou-se aqui? Topo duplo, tá, pessoal? Eu irei tirar as ondas para não ficar aquela poluição visual, ficar ruim de entender, tá? Ficar de... Pronto, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Vocês poderiam até configurar isso aqui na cor verde, porque é um movimento ascendente, é um movimento de 1, 2, 3, 4, 5. Ele é positivo, poderia acontecer A, B e C. Esse é o primeiro cenário, tá? Analisando o Bitcoin na visão de movimento micro. Ele poderia acontecer aqui no semanal, acontecer esse movimento de A, B e C dentro de tempos gráficos menores. Se nós estamos no semanal, isso poderia acontecer no diário, 4 horas, 12 horas, 12 horas, 8 horas. Passa de 10, 15 minutos e aí sucessivamente, tá? Então esse é o primeiro cenário. Primeiro, a maioria das pessoas que observam isso aqui falam, bom, ele vai para cima, tudo bem, concordo. Isso aqui poderia funcionar da seguinte forma.
até o nível de 15.400. Então a projeção de FIBO nos mostra o seguinte, tá? Ele poderia buscar alguns níveis. Vou colocar aqui na cor preta, porque subindo poderia atuar como uma resistência. Na cor lilás, que é 50% de FIBO, na cor dourada, que é 61.8 de FIBO, tá? E ele poderia subir até o nível de 100% de projeção. Nós já falamos sobre projeção de Fibonacci. Então seria aqui retornando aos 69, tá? 69.900. Claro que isso não acontece da noite para o dia. Nós estamos trabalhando com probabilidades. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, essa resistência, ela passa a ser o nosso raio horizontal. Caso o preço ele rompa esse nível, tá? Lembrando que temos o nível mais acima que é a sombra. Primeiro alvo, tá, pessoal? Primeiro cenário aqui, 17.83. Bem alinhado aqui para não 39.14%. De FIBO, que são os níveis que o preço poderia buscar dentro da sua normalidade. E fecharia um total aqui de 59.32% da alta aqui, caso ele venha a romper. Mas nós sabemos que poderia buscar até a projeção de 100% de FIBO. Então aqui nós temos 87.52 e nós temos aqui, ó, de 100% de projeção, que daria 124.93, beleza? Então vamos lá, Cláudio, acontece o seguinte, ele corrigiu dentro do movimento micro, né? Dentro de uma onda 1, ele fez A, B e C. Qual seria o cenário? O cenário seria o seguinte, ele sai de 15.400, busca uma sombra, tá? E poderia corrigir até esses níveis aqui, 50%. E 32 também, tá, pessoal? Tá? Então até aqui seria uma correção saudável, caso o preço, o gráfico, ele faça esse movimento de A, B e C, tá? Nós temos aqui 38.2 de FIBO, bem um nível considerável, tá? Então aqui eu irei tirar subiu se for um movimento dentro da onda 1. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, ele poderia corrigir até 21.204, 23.602, 25.288, 27.687, certo? Cláudio, nível de rompimento para baixo, tá? Perdeu, vai para baixo, sombra. Nós temos essa sombra aqui, ó. Tem um raio horizontal no movimento de short, certo? 29.567, perdeu, poderia buscar todos esses níveis aqui para baixo. Nós sabemos que nós temos aqui, tá? Houve um movimento 1, ele fez isso aqui, movimento 1, poderia estar fazendo movimento 2, poderia corrigir até 21.204, por enquanto corrigiu até aqui o nível de 25.288, tá? E projetão 3 até 61.8 de FIBO, 50%, 61.8, onda 4 e quem sabe 5 para buscar níveis acima de 48.823. Nós sabemos que dentro desse cenário existem resistências, tá? Se vocês observarem, já viram aqui, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser um cenário positivo caso o preço ele rompa esse nível aqui, tá? Agora observem o seguinte, no passado, tentou uma, duas, se aproximou aqui 3, tentou voltar, perdeu. Então observem que esse ponto aqui, ó, ele é um ponto chave, tá? É um ponto importante para o preço. No passado, esse nível ele atuou bem como suporte. Hoje, no presente, esse nível ele atua bem como resistência, certo, pessoal? Ele passa a atuar como uma resistência aqui, formando um topo duplo, certo? Olha como a coisa acontece. É uma linha bipolar. Toda a linha horizontal ela é bipolar, suporte e resistência. No passado ela atua como suporte, no presente ela poderia atuar como resistência. E o que está acontecendo? Acontecendo isso, o preço voltando, o que acontece?
o preço ele passa a defender um canal. Qual seria esse canal? Suporte 16.215, que já foi o suporte do passado, resistência aqui, ó, nesse nível, ó, 332, e o preço ele poderia trabalhar assim, ó, suporte, resistência, resistência, suporte, até que rompa para cima ou para baixo e o preço busca uma direção. Nesse caso, como o preço ele está testando a resistência, tá, do nível de 30.475, a probabilidade é que ele rompa para cima, certo? Se for um possível movimento 1, o back do 2 seria um possível movimento 3. Ele poderia buscar até 48.882 em 61,8 de FIBO. Então é isso que nós aguardamos, que esse rompimento ele aconteça e o preço dispare aqui, tá? Até os 48. Claro que não é da noite para o dia. Vai subindo, corrigindo, projeções, correções, até que aconteça. Caso ele faça um movimento A, B e C, está dentro das normalidades, se ele se mantiver até o nível de 21.204. Ele só não pode, né? Poder pode e não deve perder o suporte 16.211, 15.400, porque aí nós iríamos para um cenário que poucas pessoas levam em consideração. Como nós trabalhamos com probabilidades, é preciso levar em consideração as probabilidades. Vamos lá. Bitcoin sai de um ponto, testa a resistência dos 20K. Não conseguiu romper e corrige. Eu posso pegar aqui a ferramenta e fazer o seguinte, até 20K, movimento 1, até a correção, movimento 2. Subindo até 68, movimento 3, descendo, movimento 4. Ah, está buscando mais uma vez o nível de 30, testando 30, 31, movimento 5. Na sequência, seria A, B e C para baixo. Então, por isso eu falei para vocês no passado que se o Bitcoin fizer uma correção até fizesse uma correção até 15.700, ele foi a 15.400, caiu abaixo, e voltasse e não conseguisse romper os 32, ele poderia simplesmente cair até 11K. Aí entram os entusiastas, né? Entram os especialistas de plantão, não cai mais, só voltando na máquina do tempo, mas ele caiu de 69 e bateu 15.400. Então, em um cenário otimista, nós temos a possibilidade e probabilidade do preço romper o nível de 31 e buscar 48, que seria um movimento macro de onda 3, certo? Caso isso não aconteça, existe sim uma probabilidade de ele ter feito uma onda 3, 4, ter feito a 5 e precisar fazer A, B e C abaixo de 15.400. Eu espero que não. Por quê, pessoal? Tá? Por que eu sou otimista? Tá dentro da normalidade da análise técnica, tá? Eu não trabalho com essa coisa de lua de forma desenfreada. Devido à formação das médias móveis, irei colocar para vocês a 200, ela atua bem como suporte e o preço está acima da 200. Se eu colocar para vocês aqui a 50 se aproxima da 200 e atua como suporte do preço. Se eu colocar para vocês a 25 aqui, pode ser a 21, não tem problema, ela também está atuando como suporte. Se eu coloco a última média de 9 períodos, todas estão abaixo da 200, me mostrando que de 69 até 15.400 foi um pullback, onde a 50 se aproximou da 200. No semanal não aconteceu o cruzamento de cruz morta, que é quando uma média cruza uma média longa para baixo. Isso aconteceu lá no diário, passou vários meses aí em baixa, depois cruzou para cima e ele se manteve positivo. Aqui no semanal, que é o gráfico que nós estamos analisando, ele é positivo. Essa formação tem tudo para romper o raio horizontal e buscar 48K. Eu não estou dizendo que irá buscar, eu estou mostrando para vocês, dentro das normalidades, a probabilidade do preço subir. Claro que isso depende muito do que irá acontecer no 15, no 30, no 1 hora, no diário, no semanal. Então, a coisa não começa do semanal para frente, ela começa dos 5 minutos ao 15 e vai subindo de forma gradativa, entende? Então, ontem
o fechamento no domingo, que foi o fechamento do semanal, ele foi positivo. Por enquanto, ele se mantém positivo, tá? Então, o que é que acontece? Nós vamos futuramente migrarmos para tempos menores e entendermos o que estaria acontecendo no gráfico. Por enquanto, esse cenário do semanal ele é positivo. Nós temos que esperarmos aqui um rompimento, tá? Caso esse rompimento aconteça, é ponto de entrada e nós vamos buscarmos aqui o nível de 48K. Por isso a chamada do vídeo, Bitcoin 48K. Se o cara não assiste, ele não entende. Se o Bitcoin cai, o cara falou que era 48 e já foi a 23. Mas existe a probabilidade do Bitcoin fazer dentro do movimento micro, que é dentro daquela perna de onda 1, o movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C para baixo. E pós C, mais uma vez, um movimento de 3 com 1, 2, 3, 4, 5 dentro de uma pernada de onda 3. Entenderam? Acredito que deu para entender, né? Então aqui ele fez movimento 1, pullback 2, poderia fazer um 3, 4, 5. Na sequência, lá no nível dos 48, A, B e C. Mas isso depende muito do fluxo de capital. Se esse capital ele não entra, Bitcoin é atrelado a pessoas. Não tem como isso acontecer. Então, associa-se a esse movimento muito cenário negativo. As ações, né, nós sabemos que a Bolsa, perdão, a Receita, né, no Brasil, ela tem rastreado bastante, procurado. As corretoras, quando nada Binance, já falam em passar relatórios de quem está operando. Isso afugenta algumas pessoas, tá? Eu acredito que isso não é ruim. Depende também do seu objetivo na plataforma, porque sei lá o que é que o cara quer, se ele quer lavar dinheiro, se ele quer simplesmente ocultar que tem aquele bem, aquele valor, aquele capital. Então, assim, a SEC também está dando em cima de algumas altcoins, investigando, fiscalizando. Isso tem causado ou formado um cenário negativo para que isso aqui suba da forma que deveria subir, tá? Mas não quer dizer que irá impedir. Vai subir em um determinado momento, se tudo der certo, sobe. Não na proporção que as pessoas esperam, porque essas coisas que vão acontecendo, cenário econômico ruim, ou seja, negativo no Brasil, nos Estados Unidos, SEC investigando isso, investigando altcoins, investigando plataformas, corretoras, tudo isso influencia. Então, pode não ser aquele movimento macro forte que bata aos 48, mas que se romper, eu acredito que aciona um gatilho de uma corrida de touros, aciona. Isso aí é fato, tá? Mas não estou dando garantias que só vai para cima, porque o mercado ele vai para cima e vai para baixo. Então, assim, pessoal, dentro do cenário semanal, é isso aqui que nós temos, tá? Então, nós podíamos o seguinte, analisarmos também o cenário do diário. Tá? Então, eu irei reduzir o tempo gráfico aqui, tá? E o que encontramos no diário é o seguinte, observem que o gráfico ele está fazendo o padrão mastro, bandeira, mastro, bandeira, mastro. Então ele aqui está em um ponto de mastro e formou uma bandeira. Essa bandeira ela já foi rompida no diário, tá? Se vocês observarem essa bandeira no diário, ela já foi rompida e poderia dar continuidade a esse cenário macro a qualquer momento. Então, vou colocar para vocês aqui analisarem isso. Eu vou fazer isso aqui porque eu já fiz para vocês várias vezes, mastro, bandeira, mastro, bandeira. Aqui ele faz um mastro, forma uma bandeira, acontece o rompimento da bandeira, mais uma bandeira está praticamente rompida. Então, é o que eu falei para vocês lá no semanal, que é esse cenário aqui, ó, de resistência. Caso o preço ele consiga romper essa resistência, eu também já passei no nosso grupo, tá? Nos nossos grupos, a expansão desse movimento aqui, que é conforme eu falei no semanal, poderia romper e buscar até o nível de 48K. Claro que com suas projeções e suas retrações. Então, observem que no diário, em um determinado momento, a média de 50 cruza 200 para cima, desce, corrige, se aproxima e continua acima da 200. Ou seja, reverteu esse padrão aqui de cruz morta, tá? Foi nesse ponto aqui no dia 11 de janeiro de 2022. A 50 ela cruza 200 para baixo e permanece levando o preço aos 15.400. Em um determinado momento, esse cruzamento para cima, aproximação, tá, pessoal? 8 de fevereiro de 2023, ele cruza para cima
e o preço ele permanece, ou seja, as médias permanecem em um padrão positivo, que nós chamamos de leque positivo, tá? Aqui é um leque. O que é que levamos em consideração aqui? Quando as médias elas se afastam da 200, a tendência é o preço subir e ficar um cenário favorável para a tendência altista. Porque quando as médias elas se aproximam da 200, aí acende aquela esperança, né, negativa de quem quer shortar, de que a 50 poderia reverter a tendência e fazer um cruzamento da morte ou uma cruz morta, tá? Então, toda vez que isso acontece, a média se afasta da 200, é um cenário positivo, é um cenário que favorece as pessoas que querem operar long, tá bom? Então, no diário, esse é o cenário. Se no diário ela se afastou, está um leque aberto aqui, pronta para romper e subir, no semanal está mais ou menos assim, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. É ativa, tá vendo? Se afastando da 200. Rompimento acontecendo, o gráfico sobe e o leque abre aqui. Isso poderia levar aqui para proporções, como eu falei para vocês, de 48, ou quem sabe retestar 69. Mas isso não estou dando garantias. Eu estou trabalhando com uma probabilidade que esse cenário diário, semanal, ele é positivo para os operadores do mercado cripto. Vamos para o 4 horas. Quando eu falo mercado cripto, muito cuidado em relação a altcoins, porque nem todas as altcoins estão com a formação do Bitcoin. Observem que no 4 horas aqui, ó, em um determinado momento, 9 de maio de 2023, a 50 cruza a 200 para baixo, permanece em baixo. Em um determinado momento aqui, 21 de junho de 2023, ela cruza para cima, ou seja, abriu um leque positivo no 4 horas. Então, 4 horas diário e semanal é um cenário positivo, tá, pessoal? Poderia acontecer uma correção? Sim. Uma correção proporcional aqui, ó, à alta que ele fez, tá? Então, aqui foi o topo. Ela poderia corrigir 61,8 até esse nível aqui, 27.325, tá? E depois voltar a subir. Então, o que nós aguardamos? O decorrer aí da semana, tá? Final da segunda-feira até domingo, que é a abertura do próximo candle do semanal. Eu espero que isso aqui rompa no 4 horas, no diário, para que lá no semanal ele comece a romper e subir, buscar todos os alvos que nós aguardamos, tá? Então é só esperar, acompanhar, tá? No 4 horas, diário, semanal, fazendo suas entradas de forma correta. A questão das altcoins é que nem todas as altcoins estão com esse padrão. Algumas estão com um padrão baixista, que eu já passei nos nossos grupos, como é o padrão baixista e como que é um padrão altista. Aí o que acontece? A pessoa fala assim, bom, se o Bitcoin está positivo, todas as altcoins irão subir. Nem todas as altcoins têm um padrão de leque, tem um padrão positivo conforme está aqui. Algumas já caíram, elas têm um movimento adiantado. Elas já caíram abaixo da 200, caso ela suba, tenha 200 como resistência, tá? Então é preciso entender os padrões, os super sinais, para nós escolhermos quais são as altcoins que têm probabilidade de subirem de acordo com esse movimento aqui do semanal, tá, pessoal? E isso eu já irei analisar lá nos nossos grupos, grupo precificado, pacote de altcoins, para passar para vocês quais são essas altcoins e quais são as shitcoins, né, como chamam shitcoins, que poderiam subir bastante, tá? E eu irei abrir lá no nosso grupo lá free, quem não é do grupo free, quiser participar, o link está na descrição, né, sugestões de análises de possíveis altcoins ou shitcoins, porém é algo limitado, senão o pessoal acaba bombardeando o grupo lá, querendo analisar tudo que tem direito dentro desse mercado. Tá bom, pessoal? Bom dia, agradeço a atenção de todos. Se quiser tirar uma dúvida, tem o meu número de telefone, tem o WhatsApp, tem um grupo free para vocês acessarem. Se tiverem interesse em fazer o curso Análise Técnica de Bitcoin ou Bolsa de Valores, é só me chamar aí no privado que nós trocamos um feedback. Lembrando que o nosso grupo, né, o nosso grupo de criptomoedas, o aluno entrando no grupo de criptomoedas já tem acesso ao grupo de bolsa e é um pacote só, tá? Você entrou no cripto, tem o direito de bolsa, entrou na bolsa, tem o direito do cripto e trabalhamos juntos nos dois, tá bom? Muito obrigado e vamos aguardar aí a próxima análise ou a próxima videoaula.